a gente está com Smart TVs e já muita gente assiste Netflix. Isso é uma informação muito importante, né, para todos nós, que a ilha ela vem nesse processo de estruturação, né, e é muito legal a gente ter essas informações, até para a gente ir tirando aquelas dúvidas do nosso cliente. A gente sabe que as redes sociais são muito fortes, então ele sempre quer ir a Noronha e quer fazer o registro dele, já postar em tempo real. Então, esse tipo de informação é muito importante para a gente. E até mesmo aquele cliente que de repente tinha alguma reunião agendada para aquele período, ou surgiu uma reunião ali de surpresa, e ele sabe que de repente por ele estar em Noronha, não significa que ele não vai conseguir aí conciliar essa agenda. Então, é muito importante a gente ter essas informações. A equipe da Fabiana já está aqui compartilhando o material, tá? Já a Eu gente. não sei se esse material está 100% completo, mas ele vai estar 100% completo quando chegar na mão de vocês, inclusive com informações sobre a ilha, o mapa. Eu posso até pedir para a Marcela colocar as dúvidas também, esclarecer algumas dúvidas de vocês aqui, para a gente poder, para vocês ficarem com isso aí, mas isso não quer dizer que se vocês tiverem qualquer dúvida outra hora, vocês não possam falar com a gente, que a gente tira a dúvida de vocês também. Combinado. A Fabiana é uma parceira nossa, né? E assim, tudo que a gente convida a Fabiana, ela sempre, eu topo na hora, vamos ver como é que faz para participar. Ela é muito presente e muito atuante aqui nas nossas campanhas de vendas. E hoje a gente traz justamente também, além de todo esse conhecimento desse produto e do destino, a gente traz também novidades para vocês, né, que a gente vai só aguardar aqui mais algumas pessoas entrando. A gente disparou novamente esse convite aqui com acesso ao link nos nossos grupos. Então, se alguém tiver um agente de viagens aí que de repente gostaria de participar, que é seu colega de trabalho, os nossos executivos também da Orinto estão aqui presentes. Se vocês quiserem reforçar esse convite para que a gente não perca essa oportunidade aqui de treinamento com a Fabiana. Deixa eu só ajustar aqui, fechar algumas abas, para a gente ficar com a internet aí 100% aqui no nosso treinamento. Enquanto a gente vai iniciando, eu vou colocar aqui as 3h10, né? Eu gostaria de vocês, agentes, pudessem escrever aqui no nosso chat, da onde é que vocês estão assistindo esse treinamento, da onde é a agência de viagens de vocês, né? Eu sou a Vanessa, eu sou do setor de produtos Brasil, da operadora Orinter. Ó, Júnior Lira aí, aqui, meu conterrâneo aqui de Recife, não sei se vocês perceberam, meu sotaque é nordestino, né? Eu sou pernambucana, falo com vocês de Recife, e não é por acaso, né? Fernando de Noronha fica em Pernambuco, apesar de estarmos Fernando de Noronha está a 500 quilômetros de distância do Recife, né, por ser um arquipélago. Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, então essa é uma informação também muito importante que acaba gerando um pouco de dúvida. Então aqui, deixa eu ler aqui no chat, tem MIM Tour do Rio de Janeiro, Niterói, o Leonardo, participando aqui, a Mari, a nossa executiva da base de Campinas, GRB Turismo de Maringá, Paraná, Amanda do Litoral Paulista, Área Turismo de Curitiba, Paraná. Olha aí, tem agentes de todo o Brasil aqui. Latitude Comex, estou em Porto Alegre. Ah, não, é Poá, São Paulo. Amanda, do Guarujá. Júnior Lira, de Recife. Beijo, Júnior. Prazer, satisfação imensa estar aqui com você, assistindo aí, e a gente está aqui conversando bastante. Júnior sempre prestigia a Orinter, né, participa dos nossos fan tours. O Júnior é um grande parceiro.
Vida Viagem, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tem bastante gente aqui, Fabiana. Bastante mesmo. O pessoal está entrando aqui, então Brasil representado. vamos fazer o seguinte, Fabi, acho que a gente pode começar, né, se Tá, você já tiver com tudo ok, né? tá, tô com tudo ok. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a ilha, dar Uhum. uma pincelada sobre a ilha, depois a gente entra no Dolphin. Pode ser? Combinado. Tá. Ah, fique à vontade. Tudo bom, gente? Meu nome é Fabiana. Todo mundo me conhece como Fabi mesmo, no meio do turismo todo. Eu já trabalho com turismo faz muito tempo. A minha família chegou em Fernando de Noronha na década de 80 ainda. E desde 1982 eu estou na ilha. Cheguei criancinha, vi meu pai realmente fazendo um hotel que chamava, era o único hotel, se tiver alguém aqui da época vai lembrar, chamava Pousada Esmeralda, era o único meio de hospedagem de Noronha e não tinha como chegar na ilha, né? A ilha ela está a 545 quilômetros do continente, então só se chega realmente de avião. E ele fretava um avião chamado Transbrasil, uma companhia. Depois trocou pela companhia VASP. Não sei se aqui alguém já ouviu falar, mas a VASP e a Transbrasil eram grandes companhias. E meu pai fretou os primeiros aviões que chegaram com turistas em Recife. Então, assim, realmente a gente tem muita história. Eu conheço a ilha muito bem. Em Noronha fazia parte de Pernambuco e depois, por causa da Constituição, antes da Constituição de 88, ela chegou a ser um distrito federal. Ela não era um distrito estadual. Em 88, Noronha voltou a ser acoplado ao estado de Pernambuco. E nessa mudança toda, o hotel deixou de ser nosso, mas a gente tinha entrado em licitação do terreno que hoje é o Dolphin. Então, o Dolphin, ele está num terreno de aproximadamente 11.500 metros quadrados. É o maior terreno de Noronha em licitação, porque na época que meu pai entrou em licitação, não existia nem ninguém querendo ficar em Fernando de Noronha, trabalhar com Fernando de Noronha. Noronha era um lugar que muito pouca gente conhecia, muito pouca gente tinha ouvido falar, e a construção de Fernando de Noronha foi uma coisa que ele fez muito. Ele levou as televisões, o Globo Repórter, o Fantástico, as revistas da época, e o produto Fernando de Noronha foi feito naquela época por ele. Tiro muito chapéu para meu pai e minha mãe, realmente eles ficaram à frente por muito tempo. Depois de 88, algumas pousadas foram surgindo na ilha, o que vocês conhecem talvez por pousadas familiares, porque as pessoas não podiam construir mesmo uma pousada naquela época, não tinha, vamos dizer, financiamento, dinheiro e tal. E aí, onde a pessoa morava, tinha um quarto a mais, ela transformava em um quarto de aluguel, e aí virou o que chamava, o que as pessoas conheciam por pousada familiar. Então, tem algumas pousadas familiares de 88 para cá, tem algumas que hoje tem sócios que fizeram pousadas grandes, e assim Noronha foi se adequando e hoje entrega a quantidade de pousadas que tem, né, na ilha. O Dolphin, na época que foi feito, ele já tinha um tamanho muito diferente dessas pousadas. Então, é, um acordo com a administração da ilha na época, decidiu colocar. Oi, Nayara! E aí decidiu colocar o Dolphin como hotel. Então, ele passou já, foi batizado como Dolphin Hotel, e que depois a gente rebatizou ele como um Dolphin Villa Hotel. Por quê? Porque a planta dele eu não sei se Marcela consegue mostrar para a gente como é a planta do Dolphin. O Dolphin, ele foi feito de pouquinhos, porque
A gente não tinha, a gente não tem sócio até hoje, eu acho que é o único empreendimento pousada grande da ilha que a gente não tem sócio, a gente só somos 4 sócios, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Até hoje nós somos só nós. Então a gente foi crescendo conforme o dinheiro dava. Então a gente tinha o prédio principal, que é onde tinha um café da manhã, e aí tinha 3 apartamentos, aí depois a gente conseguiu construir um primeiro bloco, uma primeira vila, que eram os apartamentos que naquela época já eram muito diferentes, quer dizer, muito diferentes não, né? Já era o melhor que a ilha podia oferecer, mas eram uns apartamentos hoje em dia considerados pequenos, né? 18, 20 metros. E depois a gente foi construindo novas vilas. E aí a gente viu a necessidade de melhorar aqui, ampliar os apartamentos. Não tinha onde colocar 4 pessoas, a gente começou a construir apartamento quádruplo. E aí essas vilas foram crescendo e foram montando, vamos dizer assim, ao longo dos anos, o Dolphin cada bloco tem uma idade, né? Uma data de inauguração diferente. Sendo que meu pai é uma pessoa muito dinâmica, ele tem 73 anos, para quem se pergunta como chegou tanto tempo, ele era muito novo, era uma pessoa muito maluca, porque aos 28 anos nunca faria o que ele fez. Ele hoje tem uma construtora na ilha, então ele é uma pessoa que é viciado em reforma. Então, o Dolphin, ele, graças a Deus, é inteirinho reformado, porque quando a gente ia construindo um bloco novo, a gente ia arrumando o outro, até abrir os 2 para venda. A gente sempre transferia as reservas para o bloco novo e aí ia reformando. Então, a gente tem hoje 30 apartamentos. A nossa planta total são 36 apartamentos, quase 40. E eu juro que quando eu olho para frente, eu fico assim, meu Deus, será que eu quero mais apartamento? Talvez não. Eu fico sempre respirando para saber se já não está bom, sabe? Mas cada vila tem uma identidade diferente, mas a gente preza muito pelo tamanho dos apartamentos e pela comodidade que ele pode fazer. Vamos começar. Eu comecei pelo Dolphin aqui contando um pouco da minha história, mas eu quero começar mesmo por Noronha, Vanessa, porque eu sei que muita gente não foi. Eu consigo saber aqui quantas pessoas já foram em Noronha. Alguém consegue me sinalizar, assim, quem já foi, que Consegue, conhece? consegue. O pessoal pode. Olha, 2, Olha aí. 3, 4, 5. Vai em dezembro, Gustavo. Vai Olha amar. aí. 6, 7. Enfim, tem gente, né? Que Tem. maravilha, que maravilha, que maravilha. Porque a gente às vezes faz treinamento e. Ah, obrigada, Mari, obrigada. Às vezes a gente faz treinamento e não tem uma única pessoa. Marcelo indo pela 4ª vez. Noronha é viciante totalmente. Só quem vai sabe que parece que tem um buraco que você quer conhecer o mundo inteiro, mas precisa voltar para Noronha. Isso é fato. Verdade. Então, eu queria que fosse um papo bem descontraído mesmo, para mostrar. Olha aí, ó, a Noronha é isso aí. Depois Marcela pode dar um zoom para mostrar onde está o Dolphin em relação à ilha. A gente está no centro geográfico da ilha. Isso quer dizer, a ilha só tem uma BR, que é essa BR que vocês veem aqui, que começa embaixo e dá. Isso, está aí o aeroporto. Essa pista que vocês veem aí é a única BR da ilha, e o Dolphin está exatamente nos 7,5 km, ou no 3,5 km, 3,5, e a BR tem 7 km. Então, o Dolphin está exatamente no centro geográfico da ilha, logo por trás ali do aeroporto. Como eu já disse, Noronha é uma ilha a mais de 500 quilômetros, então só chega via aérea. A gente hoje tem 3 companhias aéreas que conseguem fazer voo para Noronha, que é a Azul Linhas Aéreas, a Gol e a Latam. As 3 chegam na ilha. A Gol e a Latam nem todos os dias, mas a Azul chega diariamente. Começo aqui também por uma dúvida que é talvez uma das maiores dúvidas que
que as pessoas têm, porque sempre que alguém vai vender Noronha, tem aquele questionamento de mas Noronha tem muita taxa, porque muito cliente fala isso. Imagina quantas vezes eu não escutei isso na vida. Só de trabalhar, eu comecei a trabalhar em 97, 99 eu comecei a trabalhar, então desde aí eu escuto essa dúvida. Que Noronha tem duas. Antes só tinha uma taxa mesmo, que é a mesma taxa, e é a única taxa obrigatória para ir para Fernando de Noronha que nós temos, que é a taxa de preservação ambiental estadual. Essa taxa, ela pode ser paga com antecedência, e vocês de agência, vocês podem dar esse mimo aí ao cliente, fazendo essa taxa, incluindo no pacote. Eu não sei como é que vocês gostam de fazer, mas vocês podem até fazer isso por eles. Eles podem fazer sozinhos, mas vocês podem fazer. Essa taxa ela pode ser paga via online, e inclusive é o que a administração da ilha recomenda, que essa taxa seja paga via online. Você entra no endereço online, já deixa ela paga, dizendo aonde vocês vão se acomodar e dizendo quantos dias você vai passar. Eles emitem uma guia para você pagar, e isso pode ser pago no cartão de crédito. Então, com essa guia paga, é a entrada de Fernando de Noronha. Mas precisa pedir permissão para ir para Noronha? Não, não precisa pedir permissão. Tem vaga no aéreo, tem vaga na pousada, está com a guia paga, não precisa pedir nenhum tipo de permissão, você já está permitido a ir para Noronha. Aí tem muita gente que pergunta, mas para que essa taxa? E por que é o único lugar que tem taxa? Além da gente não ser o único lugar que tem taxa, ele não serve só como uma taxa de turismo. Noronha não é município, todo o lixo que os turistas produzem na ilha tem que ser devolvidos ao continente. A gente não tem lixão na ilha, então a gente manda de volta isso de barco. E todos os serviços da ilha são públicos. Então, a escola é pública, a creche é pública, o hospital é público. Então, é assim que Noronha se sustenta, né? Basicamente, é isso. Vamos para a próxima aqui. Ficou alguma dúvida da taxa de preservação, gente? Se for alguma dúvida, também é só falar que eu ou volto, ou enfim. Noronha, ela é dividida. Lembra daquilo que eu falei, que ela já foi tanto de Pernambuco quanto ela foi federal? Então, Noronha, ela é dividida em duas, bem dizer. A gente tem uma área, nitidamente, que é uma área onde estão as pousadas, onde estão os restaurantes, onde está tudo, que é lá nesse ponto concentrado aí, onde está a igreja, depois do aeroporto, pegando essa parte aí central, que é a parte onde a população vive e onde tudo funciona. Essa parte pertence a Pernambuco. Toda a outra parte, que é o rabinho da ilha, aqui do lado de cá, essas ilhotas que ficam do lado de cima, tudo isso é parte federal. É aí que está onde existiu uma concessão para que uma empresa chamada Eco Noronha assumisse as praias, os acessos, as trilhas, e aí você tem como pagar o ingresso ao Parque Nacional Marinho. E nesse ingresso ao Parque Nacional Marinho, os clientes que pagam essa taxa têm acesso às praias que são, vamos dizer, as mais conhecidas da ilha, que é o Sancho, que é o Sueste, a Praia do Leão. Essas praias que são as mais intocadas e que têm um monitoramento de Parque Nacional, né? Então, é um ingresso ao Parque Nacional, ele também pode ser pago online, também pode ser pago em cartão de crédito, e ele tem dois valores diferentes. Na verdade, ele tem um valor, e, se eu não me engano, ele é 300, eu posso atualizar no treinamento de vocês direitinho, porque eu não vou ter o valor cheio de cabeça, mas ele é 300 e alguma coisa, o valor dele. Mas os brasileiros, eles têm 50% de desconto no ingresso. Então, ele fica por volta de 150, 160 reais. 373, Fabi. Isso, exato. Ele é 373 e os brasileiros, eles têm 50% de desconto. Com esse valor pago, isso quer dizer, do Parque Nacional, vocês podem visitar as praias,
essas praias, elas têm hoje um acesso em trilha de madeira feita de PET, tem lojinha, tem um chuveiro, tem banheiro. Então, assim, o serviço oferecido ao cliente é um serviço muito diferente do que era antigamente, que era, tipo assim, segura na mão de Deus e vai, porque tinha cada trilha que era uma coisa escabrosa para chegar. E hoje é muito mais fácil para chegar nessas trilhas. O que deu acessibilidade, porque um idoso pode ir nas trilhas, porque um cadeirante pode ir nas trilhas e fazer a parte de mirantes de algumas trilhas, como esse mesmo ingresso também dá direito, por exemplo, a um cadeirante entrar na área, na água, lá na praia do Porto, com a cadeira anfíbia, ou fazer uma trilha que normalmente não faria com uma cadeira chamada Juliette, que um guia leva na frente, um guia leva atrás e a pessoa pode ir em trilhas também com essa, sem pagar nada mais, somente com o pagamento dessa taxa do Parque Nacional. Sem esse pagamento, não é possível nem fazer o passeio de barco que entra dentro da Baía do Sancho. Depois eu vou explicar passeios e vocês vão entender mais ou menos. Existe o passeio de barco que entra dentro da Baía do Sancho e existem os passeios de barcos que não entram na Baía do Sancho, que só vão até os Dois Irmãos. O limite do Parque Nacional, se vocês estão vendo na parte de cima do mapa, é os Dois Irmãos que estão em cima. Do lado direito, não é Parque Nacional. Então, o barco pode fazer o passeio por aí, sem entrar nas ilhas secundárias, nas praias principais da ilha aí do meio, as mais populares, assim, as mais frequentadas. E depois dos Dois Irmãos, a gente vai ter Baía dos Porcos, o Sancho, a Baía dos Golfinhos. Nessa parte aí, até a pontinha da Sapata, que é a pontinha de baixo da ilha, a gente só pode acessar com barcos que tenham a entrada dentro do Parque Nacional Marinho, que é onde você tem que pagar essa taxa. Então, para poder contemplar o passeio de barco que vai entrar no Sancho, tem que ter essa taxa paga também. Vamos lá. Uma pergunta que sempre me fazem é: quanto tempo eu indico a passar em Noronha? Eu conhecendo, eu gosto de mar, eu gosto de praia. Eu passaria 7 dias, eu indicaria 7 dias. Por quê? Eu não gosto de fazer nada correndo. Então, para você poder realmente ficar lá, vegetando feito um quiabo embaixo do sol, a gente precisa de tempo. Mas vamos supor que nosso cliente não tem disponibilidade financeira e nem de tempo de passar. O mínimo que eu indico é entre 3 e 4 noites. 2 noites é um investimento vazio, porque a pessoa não vai conseguir conhecer a ilha, a pessoa vai pagar um aéreo, que é um aéreo mais caro, vai pagar taxa de preservação, vai acabar pagando ingresso ao Parque Nacional e a pessoa não vai conseguir nem ver o que pagou, porque não dá tempo. Noronha oferece alguns passeios que realmente você precisa de tempo para fazer, então 2 noites é praticamente impossível, ainda mais com os horários que as companhias aéreas estão oferecendo esses voos, que às vezes ficam concentrados demais, não pode pousar avião de noite em Noronha, quer dizer, até pode pousar avião de noite em Noronha, num caso de urgência, mas os voos normalmente comerciais, eles não pousam em Noronha depois que o sol se põe. Isso quer dizer, você só pode chegar até 3h30, 4 horas da tarde na ilha, para que o avião vá embora antes do sol se pôr. Então, a gente tem aí uma limitação de horário muito, muito grande, e aí tem que pensar muito na hora que você compra o horário do voo da chegada na ilha, para a hora que a pessoa vai chegar, porque melhor dos mundos era a pessoa conseguir ir no primeiro voo e voltar no último. Mas para a pessoa conseguir ir no primeiro voo, vindo da onde vocês estão na maioria aí, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, enfim, a pessoa vai ter que vir um dia antes, porque os primeiros voos saem 7 horas da manhã, a gente não tem conexão para isso. Então, precisa ser feita uma logística para que consiga os melhores horários e a pessoa poder aproveitar mais tempo na ilha. Por isso eu digo, 4 noites para cima, a gente já tem uma folga para poder apresentar à pessoa o que se pode fazer na ilha. E o que é que se pode fazer na ilha?
Noronha tem. Vamos lá, eu vou aqui, eu vou ler porque para minha mente não me pregar a peça. Ilhatu. A gente tem um Ilhatu. Esse Ilhatu, normalmente, ele é feito o dia inteiro. Ele começa 8 horas da manhã e ele só termina no pôr do sol. Então, só um dia aí é Ilhatu. Ele tem uma parada para almoço. Pode ser feito tanto do modo turístico, isso quer dizer, normalmente carro para 10 pessoas, ou ele pode ser feito no modo privativo, certo? Ele tem. Aí tem também passeio de barco. O passeio de barco é feito na parte da manhã ou na parte da tarde. Na parte da manhã é uma maior, assim, a gente vê golfinho em Noronha, eu vou dizer, quase sempre. Mas é uma probabilidade maior de você pegar os golfinhos chegando na ilha na parte da manhã. Então, ali, 8 horas da manhã, eles estão ali em volta do porto. Então, as pessoas gostam de sair muito no passeio de barco pela manhã. Mas Noronha também oferece lancha privativa, como vocês estão vendo aí nessa foto, com várias lanchas privativas, né? Com vários tipos de serviço diferentes. A gente tem canoa havaiana, que a primeira saída é no nascer do sol, e assim, eu não sou uma pessoa das 5 horas da manhã, não. Mas para quem é gente que é de 5 horas da manhã, eu sou louca pelo pôr do sol. Eu confesso para você que o nascer do sol é maravilhoso, mas não me faz acordar às 5 da manhã. Para você sair com uma canoa havaiana às 5 da manhã, você chega às 4h50. No porto está tudo escuro. Mas a emoção é indescritível. Eu já fiz 2 vezes, aí deu por visto, né? Mas assim, quem não viu, vale. Então, essa canoa sai e aí, ó, vê o nascer do sol exatamente, tipo, quando o sol está saindo. Esse passeio é uma coisa maravilhosa, porque você está muito próximo da água e os golfinhos passam do seu lado. Assim, é uma imersão com a natureza, assim, para mim é um dos melhores, fora do normal. A gente tem as trilhas, que entre elas a gente vai ter a trilha dos Abreus, a trilha da Atalaia, a trilha do Morro de São José, a gente vai ter Capinha-Açu. Vai depender essas trilhas. Tem trilhas mais fáceis, tem trilhas difíceis e tem trilhas muito difíceis. A Capinha-Açu, por exemplo, se você for fazer essas trilhas, vai durar inteira, porque ela pode ser feita à metade. Se eu for fazer inteira, ela dura 7 horas. Então, assim, não, eu fui adolescente, nunca mais voltei, porque não dou conta de fazer essa trilha de 7 horas. Mas tem trilhas fáceis, tem acessos às piscinas naturais que ficam por ali e que um guia pode levar, que não precisa nem fazer agendamento. Mas essas trilhas também podem ser agendadas. Depois que você pagou o ingresso para entrar no Parque Nacional, essas trilhas podem ser agendadas com antecedência. Por que isso é bom? Porque as trilhas são muito, muito limitadas de vagas. Tem trilhas com 12 pessoas, 20 pessoas, e não mais do que isso, por dia. Então, exato. Se você deixar para fazer na hora, vocês não vão conseguir. Basicamente, eu digo que é muito complicado, é muito difícil alguém conseguir uma vaga numa trilha depois que chega na ilha. Então, o agendamento dessas trilhas prévio realmente ajuda muito você compor um roteiro para essa pessoa fazer na ilha. Temos mais o quê? Mergulho. Mergulho e snorkel. A gente tem um naufrágio belíssimo no porto que dá para fazer só com óculos e snorkel, mais nada. E a gente tem mergulho de cilindro, que a gente vai desde o batismo, que crianças a partir de 8, 9 anos pode fazer, até, né, até quando puder. Quem tiver também carteira de credenciado, tem mergulho para credenciado, tem mergulho de batismo, tem mergulho que começa com 10 metros e tem mergulho que tem 53 metros de profundidade. Então, a gente é um ponto importante de mergulho e recebemos anualmente muitos grupos de mergulho na ilha. O que mais a gente tem? Bicicleta aquática, que eu acho que a Marcela não vai ter foto, porque ela está me surpreendendo aqui. Eu estou falando, ela está botando a foto. Eu nem combinei isso com ela. A bicicleta aquática, que está na Praia do Porto
e na Praia da Conceição, que é super legal. Eu não sei se vocês já viram uma que tem uma roda assim, bem grandona, que você vai pedalando, é super legal. Tem um barco também de acrílico, que uma canoa de acrílico e um barco de acrílico, que eu acho que ficam por ali pelo Porto, e a Vida Maria do Porto. É uma coisa absurdamente linda, porque tem muita raia, muita tartaruga, tem tubarõezinhos pequenos, tem muito polvo. Então, com o passeio da canoa de acrílico ou com barco, você já vê muita coisa. E a gente tem, que é mais, o snorkeling. Então, é isso. Fora ficar feito uma lagartixa no sol na praia, que eu nunca abri mão. E as piscinas naturais, tem muita piscina natural em Noronha. Então, assim, eu sou fã de piscina natural, eu gosto de ir. Então, tem que ter tempo. Então, se você for colocar tudo isso aí na equação, você vai ver que 4 dias é pouco para fazer tudo, né? Você tem 4 noites, você vai ter aí 5 dias, nem é 5 dias completos, né? Então, dependendo da hora que você chega, você já perdeu aí uma manhã inteira, ou então só chega até pro se pôr do sol. Fora isso, Noronha tem os pontos turísticos, que é a igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fica lá no centro histórico da ilha. Tem a capelinha São Pedro dos Pescadores, que é uma capelinha bem pequenininha, que fica em cima da montanha, que você vai lá ver a coisa mais linda do mundo. Tem o berçário dos tubarões, que você vê de cima, que você vê, não dá nem para contar de quantos tubarões pequenininhos tem por ali. E tem o forte, que eu um equipamento assim maravilhoso, que eu super amo, de verdade. O Forte ele abre todos os dias, ele tem um restaurante lá dentro, mas ele é um equipamento importante, é uma construção lindíssima, e que você vê a ilha praticamente em 360 graus. Você tem uma visão da ilha aí, ó. Você tem uma visão da ilha absurda, linda, linda, linda. Todo dia lá, eu acho que quando é pôr do sol, 5 e pouco, sempre tem um DJ tocando. Quarta-feira tem um ensaio de samba e domingo, meus queridos, tem um samba nesse porte que reúne a ilha inteira. Então é um show. Chuchu é top, totalmente, Marcelo. Chuchu é demais. Esse é o samba. Esse samba é tipo assim, fantástico. O povo ama, ama. Eu, todo domingo que eu estou na ilha, eu vou, porque é um lugar realmente que vale a pena ir. E tem também os outros bares que você consegue contemplar pôr do sol, que é o Bar do Meio, tem o Mirante, tem o da Rei, você tem... Enfim, tem outros spots que a gente consegue assistir ali o pôr do sol, e é super legal. Muito... Vale demais. Locomoção da ilha, como é que funciona? Fora táxi, que a gente chama táxi até pelo. Não tem app, não, e nem tem Uber, gente. Mas o táxi funciona pelo WhatsApp. É só chamar, você dizer onde você está, ele diz o número do táxi para ele buscar e ele lhe busca. Então, tem táxi bastante na ilha. Tem o carro de aluguel, tem carro 4x4 com ar-condicionado, tem bug, tem carro sem ser 4x4, enfim, tem carros, tem bicicleta elétrica, tem moto e tem ônibus. O ônibus custa R$ 5 para ir do ponto A, do quilômetro 1 ao quilômetro 7. Então, ele vai parando nas paradas e, basicamente, ele passa em cada parada a cada meia hora. Então, aí vai depender de como é que o cliente, que o hóspede de vocês vai querer chegar até a praia. O ônibus, tem alguns agora novos que tem até ar-condicionado. Tem uma horinha meio que de pico, assim, que fica meio lotadinho, mas normalmente é de boa andar de ônibus em Noronha. Aí, ó, carro de aluguel, enfim, a gente tem várias opções. Lógico que para você fazer as suas horas e para chegar mais perto das praias, o ônibus não chega. Então, carro ou táxi. Senão você não consegue chegar na beirinha, né? Eu esqueci de dizer, Noronha é uma ilha vulcânica, então é uma ilha que é basicamente uma pirâmide. Toda a parte de pousadas e de restaurantes, ele está aqui em cima, e as praias, elas estão mais para baixo.
A BR só vai acompanhar essa descida em 2 pontos, basicamente, que é a Praia do Sueste, que fica no ponto lá no quilômetro 1, e a Praia do Porto, que fica lá no quilômetro 7. Então, fora isso, você tem que descer de alguma forma. Então, a Praia da Conceição, a Praia do Bode, a Cacimba do Padre, todas elas você vai ter Boldró, a Praia do Meio, você vai ter que descer alguma coisa. Então, os ônibus, eles não passam em estradas que são de terra. Essas estradas normalmente são de terra, então você vai conseguir chegar nelas somente através de carro mesmo, ou através de táxis. Tem alguns táxis que vão, tem alguns táxis que não vão o caminho inteiro, porque é só mais um carro 4x4 que chega, mas locomoção da ilha não é uma, vamos dizer assim, uma coisa muito complicada para se fazer. Acabando aqui, mais ou menos, a minha explicação sobre Noronha. Então, queria entender se vocês têm alguma dúvida sobre Noronha. Aí, Vanessa, se quiser, pode abrir as perguntas que eu vou respondendo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, tá? Ou se quiser ligar o microfone também, fique à vontade. Ou a gente segue. A gente segue, tá? Acredito que a gente pode seguir, Obrigada, Fabi. né? Então, vamos falar do Dolphin. Vamos lá. Eu já falei um pouquinho do Dolphin. Como vocês já sabem, Marcelinha, a gente consegue mostrar o mapa do Dolphin só para eles conseguirem entender isso. O Dolphin é basicamente isso aí que vocês estão vendo. Esse de baixo aqui, maior, mais comprido, é um prédio principal. Essa área do meio aí é uma área de lazer. Esse primeira vila aqui, a menorzinha, é a Vila Standard. A segunda vila menorzinha em cima é a Vila Varanda, que a gente tem os apartamentos tipo família. E esses 3 maiores aí é a Vila Eco, do meio é a Vila Spa e do último é a Vila Zoe. Dentre eles, a taxa de visitação ao Parque Nacional é válida por quantos dias? Desculpa, eu esqueci de dizer, por 10 dias, tá? Se paga a taxa de preservação ambiental por dia, você já diz quantos dias vai ficar, mas a taxa não, o ingresso do Parque Nacional, ele é válido por 10 dias. Você pode ir só 2 dias, mas ele vai valer 10 dias, ele é imutável. Então, esse último aí, o Vila Zoe, que é o que a gente trabalha ele também um pouco largado do Dolphin. Ele tem um conceito mais diferente do Dolphin, né? Um nível mais diferente do Dolphin. Vamos começar pelo que inclui nas diárias do Dolphin. Nas diárias do Dolphin estão inclusos o traslado de chegada e saída. Então, nós temos um carro próprio que pode pegar as pessoas no aeroporto e depois deixar no aeroporto de volta. O café da manhã, que a gente tem tanto buffet quanto à la carte. A gente tem um cardápio à la carte. Nosso pedido é feito através de um iPad. Então, você pede pelo iPad, você pede que sabor que é a tapioca, se é doce, se é salgada, e o garçom já vai levar na mesa que você está. A gente tem o chá da tarde, que é servido bem bonitinho, eu não sei nem como é o nome daquilo, uma torre, enfim, e para cada apartamento. A gente tem um drink de boas-vindas e a gente tem um serviço de concierge. Por que esse serviço de concierge? Vocês querem mandar, por exemplo, uma carta de bem-vindos para o hóspede de vocês? Alguém está de aniversário, alguém está de lua de mel, alguém está em bodas, alguém quer fazer uma surpresa para alguém, quer deixar um vinho no quarto, quer fazer a marcação de alguma coisa. A gente no Dolphin tem alguns serviços, e depois eu digo para vocês que são os jantares especiais e tudo. Então, todas essas marcações, intolerância alimentar, tudo isso a gente tem como fazer previamente com esse concierge, dizendo tudo isso para ele, e a gente vai colocando tudo dentro do sistema, vocês só precisam mandar a cartinha e a gente faz, coloca, vamos dizer assim, a reserva dentro do padrão que a gente acha que vocês merecem, e vocês merecem oferecer. O chá da tarde está incluso na diária.
sem nenhum custo. Tudo isso que eu falei já inclui na diária do Dolphin. Deixa eu calar a boca aqui dessa. Meu computador está falando sozinho. Então, nós temos 30 apartamentos. 30 apartamentos, sendo que são basicamente 6. Aí, ó, tá vendo o chá da tarde? A gente tem aqui o café da manhã, o drink de boas-vindas. Marcelinha tá muito rápida. Eu tô boquiaberta, Marcela. Então, a gente tem 5 tipos de opção de vila, como vocês viram ali. A Vila Estanda é uma vila, vamos dizer assim, dentro do pacote do Dolphin, é um valor tarifário mais econômico, né? Que você alcança mais tipo, mais pessoas, né? Mas essa é a nossa Vila Estanda. Então, ela pode ser um pouco mais simples, mas ela tem tudo que a pessoa precisa. Ela tem um frigobar, ela vai ter um minibar, lá dentro tem vinho, lá dentro tem cerveja, a gente tem máquina, a gente tem cafeteira no quarto, a gente tem tudo, uma mesa, espelho, secador de cabelo. Não, o Varanda Família, a gente é outra categoria, porque eles são maiores do que esses apartamentos. Os apartamentos do standard, ele tem entre 17 metros e 22. Vai depender ali, por exemplo, porque um tem uma varandinha para fora, o outro, a varandinha foi incorporada dentro do apartamento. Basicamente, essa diferença, tá vendo? Esse aí, ele é um varanda standard, como eu digo a você. Ele está dentro do bloco varanda, mas ele tem o mesmo valor de standard. Quando vocês virem que ele é um varanda, mas ele tem o mesmo valor de standard, porque esses são os apartamentos que são os menorzinhos, tá vendo? Esses apartamentos, eles têm tudo, você vê, tá vendo? Tem cafeteira, tem minibar. Nesse conceito, a gente tem banheiros mesmo, nos apartamentos de standard, e aí a gente já começa com meio que um conceito de uma sala de banho, vamos dizer assim. Eles são maiores, os banheiros. Eles não são aqueles banheiros bem apertadinhos. Eles são banheiros, eles têm um vaso sanitário, mas eles têm um espelho maior, eles têm 1 metro quadrado maior, porque meu pai é doido por banheiro. Tipo assim, ele é meio que alucinado, então ele realmente, ele caprichou nos banheiros, eu não sei se Marcelinha vai ter aí, mas passa pro Varanda Família, Marcelinha. Isso, esse aí é um apartamento Varanda Família. No Varanda Família, ele já passa para 38 metros, se eu não me engano, então, cabe folgado 2 camas de casais. Isso quer dizer, 2 adolescentes, pai e mãe, vai caber. Mas os adolescentes não querem dormir na mesma cama, a gente separa. Então, vai ter aí 4 camas de casal, desculpa, 2 camas de casal, uma cama de casal e 2 de solteiro, ou 4 camas de solteiro. Então, a gente pode pegar 4 camas de solteiro, sem problema nenhum também, com uma sala de banho. Esses apartamentos, eles são um valor maior pelo tamanho. Eles têm cada uma varanda mesmo. Eles têm uma varanda com uma chaise na varanda. Eles ficam num bloco. Eles sempre ficam assim mais afastadinhos, sabe? Então tem assim uma privacidade. E esses aí são uma outra categoria. Mostra o... Tem esse banheiro, Marcelinha? Ela não está achando. Mas depois vai estar na apresentação para vocês. Aí a gente passa para o Vila Eco. Consegue passar para o Vila Eco? Deixa eu entender. Cadê o Marcelinho? Passou. Pronto. Esse aí é o Vila Eco. Ele já é um apartamento maior. Ele já vai ter aí cerca de 60, quase 60 metros quadrados. Ele cabe 2 camas de casal, como vocês podem ver aí, que essa foto é bem clara. Eles cabem 2 camas de casal, se for o caso. Eles cabem 4 camas de solteiro. E nossa preferência de quádruplo é aí, porque o banheiro é maior. Então, a gente não pensa, às vezes, quando vai vender quádruplo, sei que é mais econômico para a família a gente vender quádruplo,
Mas assim, eu sempre lembro que são 4 pessoas para ir no banheiro, para tomar banho e para colocar mala. Eu não tenho guarda-roupa suficiente para uma semana para 4 pessoas. Eu acho que ninguém na ilha vai ter. Na verdade, nenhum hotel hoje em dia tem tanto espaço assim, né? A não ser maleiro, a gente disponibiliza sempre para deixar alguma coisa na mala, mas armário, eu não tenho espaço de armário para 4 pessoas. Uma coisa que a gente sempre fala quando a pessoa, mas eu quero um apartamento que seja quádruplo. A gente sempre fala, ok. Quando a criança é mais, não tem como, né? Porque criança realmente tem que ficar com os pais. Mas quando é adolescente, a gente sempre diz assim: lembre-se que são 4 pessoas para usar o banheiro, né? Mas a gente tem foto de outro ângulo, Marcelinha. Ela tá catando. Não, aquele é o spa. Vai para vocês. Vai quando eu mandar tudo direitinho, vai para vocês. Pode deixar. Eu vou ficar devendo, não. Tá aí, ó. TV, tudo tem, tá vendo? Aquele pretinho ali atrás é o armário. Então, assim, a gente tem muito espaço para pôr mala, mas o armário não vai caber roupa assim para muito tempo para 4 pessoas. E o banheiro, será que a gente tem, Marcelinha? A gente vai ficar para depois, porque senão a gente vai durar aqui uma vida. Vamos passar logo para o Vila Spa, mas aí eu mostro para vocês. Realmente, todos esses blocos maiores, os banheiros são tipo sala de banho. Vocês vão compreender quando a gente conseguir mostrar uma foto. Então, esse é um Vila Spa. O Vila Spa, a gente está. Esse negócio aí, esse Bandô fez tanto sucesso que a gente está colocando esse Bandô em todos os apartamentos. Porque eu só tinha 2 apartamentos no spa com esse Bandô, que eram os apartamentos que a gente tinha, vamos dizer assim, mais para casal. Os outros acomodavam muito família. Então a gente deixou esses aí bem romantiquinho e tal, não sei o que, para casal. Mas aí foi uma pedida geral e a gente está colocando em todos os Vila Spa. Vai ter esse Bandô. Sendo que vocês têm que entender que quando for quádruplo, o bandô vai ficar em cima de uma cama de casal e não tem como mudar de lugar. Então, a arrumação é mais ou menos essa. Mas esse é o Vila Spa. O Vila Spa, esse a gente tem sempre dois um pouquinho mais projetados para, vamos dizer, para apartamento. Está vendo que esse não tem o bandô? Esse aí foi projetado para receber um quádruplo, mas que vai receber o bandô aí nessa baixa do teto, vai receber o bandô. O Vila Spa, o Vila Eco, que eu esqueci de dizer, ele tem uma varanda super importante, bem legal no quarto, mas ele não tem, ele só tem cadeira de contemplação, poltronas de contemplação. Quando a gente passa para o spa, a gente vai ter um spa que cabe até 4 pessoas. Cada quarto tem um spa privativo para 4 pessoas, e o tamanho da varanda é esse que vocês estão vendo, é o mesmo tamanho da varanda do Eco, sendo que o Eco não tem a jacuzzi que o spa tem. Então, o nível diferente do spa é justamente por causa do spa para 4 pessoas. A gente consegue o banheiro? Não, né, Marlene? Olha lá, o banheiro é isso aí que eu digo, como a gente fala, que é como tipo sala de banho, porque o metro quadrado do banheiro realmente é grande. Essa porta aqui da esquerda é a porta do box, a porta o vaso sanitário, e aí a gente tem uma metragem, porque não está dando para ver para trás, mas assim, você tem um espaço maior aí, esse espelho que é ótimo para se maquiar, um bom secador de cabelo, a gente tem chapinha, enfim, o que a gente consegue. A gente dá água micelar porque super ajuda a tirar aquelas protetor solar com cor. Então, assim, é muito importante, porque quando pega protetor solar com cor nas toalhas, é um horror. Então, a gente dá água micelar. Tem sempre. A gente trabalha com produtos fitoervas. Hoje em dia, a gente está com uma gama de produtos fitoervas. O cheiro do quarto é perfeito, é verdade. É um cheiro de fitoervas que é maravilhoso e que estão em todos os quartos. A gente dá condicionador e shampoo, hidratante, sabonete de mão, sabonete em barra e água micelar, que é maravilhoso para mulherada aí vai concordar comigo.
E aí a gente passa, sai do Zoe e a gente, sai do Dolphin e a gente vai entrar no Zoe. O Zoe, ele tem uma concepção diferente. Por quê? Porque na varanda do Zoe não tem só um spa. Na varanda do Zoe vai ter uma piscina mesmo, uma piscina. Ele foi projetado para casais, né? A gente pensou em casais. A gente faz esse café da manhã flutuante, que é maravilhoso, e não faz só no Zoe, a gente faz no spa, na jacuzzi do apartamento Vila Spa, e a gente faz na piscina para quem está sem piscina e sem spa, e sem jacuzzi, a gente faz lá na piscina principal. Depois eu mostro para vocês. Então, o Vila Zoe, a concepção do Zoe, a gente quis fazer uma coisa diferente. Não só na apresentação do quarto, que o Zoe ele não é tão diferente assim o tamanho. O Zoe ele vai de 75 metros quadrados até 150 metros quadrados. O de 150 metros quadrados não está pronto ainda. Deve ficar pronto somente no final do ano. Mas o Zoe, ele tem uma concepção diferente. A gente queria um serviço impecável. E como é que a gente ia fazer esse serviço impecável? Primeiro de tudo, a pessoa não precisa ir tomar café no restaurante. A pessoa pode pedir o café da manhã no quarto, sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum adicional. Deixa eu só beber um gole do meu café. Sem nenhum valor adicional, a gente pode servir café da manhã e chá da tarde no apartamento. Mas não é só isso. Até 9 horas da noite. 9 horas da noite. Acordou 3 horas da tarde, principalmente agora nessa época que tem festa, porque agora vai começar as festas todinha da ilha. Tem semana, weekend do samba, Noronha Weekend, não sei o que, um monte de festa e Réveillon também. E aí o povo acorda 4 horas da tarde, quer tomar café da manhã, vai tomar café da manhã até 9 horas da noite. Até 9 horas, eu quero tomar meu chá da tarde, eu quero pedir um jantar. A gente consegue fazer um jantar numa mesa especial dentro da varanda do apartamento. Então, assim, colocamos um concierge dedicado, isso quer dizer, um concierge dedicado só ao Zoe, então, marcação de alguma coisa que a pessoa queira, marcação de um restaurante, ajudar a desfazer mala, a fazer mala. Esse serviço antecipado, a gente acha que é muito importante. Então, esse concierge dedicado do Zoe, ele vai entrar em contato com vocês para saber se vocês querem que a gente fale, para o hóspede escolher que tipo de travesseiro. Ele gosta de travesseiro mole, ele gosta de travesseiro mais duro, ele grande, travesseiro pequeno, ele é celíaco, ele quer alguma coisa diferente no café da manhã, qual é o vinho que ele toma, que ele gostaria de ter no apartamento dele, ou que esteja guardado na adega para ele. Então, esse serviço, nenhum serviço do Zoe é cobrado à parte. Tudo isso é incluso dentro da diária do Zoe. Então, fora tudo que o Dolphin oferece, de traslado, de drink de boas-vindas, de tudo, café da manhã, chá da tarde, ele inclui isso tudo dentro do apartamento. Por quê? A gente entende que muitas pessoas, elas querem ficar dentro do apartamento, vamos dizer assim, elas não querem usar a área comum. Então, elas vão ter a piscina delas, que por acaso é aquecida. Então, de noite dá para dar um tibum e sem ficar morrendo de frio, porque Noronha tem um ventinho frio de noite. E a pessoa pode escolher não sair. Ou a pessoa pode tomar café. Muitos hóspedes do Zoe vão tomar café. E porque quer ver o buffet. Aí vai, cada um é cada qual. Cada um realmente escolhe o melhor. A gente tem a planta do banheiro. Não, tem a foto do banheiro do Zoe para a gente mostrar e a foto que mostra mais o apartamento, Marcela. Café da manhã, o banheiro, o vaso sanitário é totalmente fechado, quando vocês veem, tá vendo? Ele tem uma película espelhada, então quem está dentro quem está falando vê quem está dentro. Assim também é o chuveiro. E essa área toda aqui, esse balcão é em L. Essa foto não está inteira. Se tiver alguma outra, Marcelinha, que puder mostrar, e mais fotos do Zoe, eu te agradeço aí. E também, Marcelinha, isso, tá vendo? Ele já tem aí
naquele buraquinho ali que tem um cesto, tá chegando nossas adegas. Então, a gente vai ter a adega dentro dos apartamentos. Por isso que a gente fala que, se o hóspede quiser os vinhos que ele quiser, a gente pode providenciar que esses vinhos fiquem na adega dele, inclusive. Então, a gente tem aí uma diferença de tamanho. A gente não trabalha aí com cama extra, a gente vai trabalhar aí com um sofá-cama, mas não é um sofá-cama normal, é um sofá-cama de 1,60 de largura por 2 metros. Esse sofá, ele tem um colchão que é basicamente um colchão de molas, então é uma cama confortável, ela só é mais baixa do que a cama normal, porque ele fica um pouquinho mais baixo que a cama, nossas camas são altas. O Zoe sempre oferece 3 travesseiros por pessoa, então é por isso que a gente tem menu de travesseiro. Vocês podem, o cliente pode escolher que tipo de travesseiro ele prefere. E aí, esse sofá-cama aí vai para as crianças que acompanham, ou cabe 2 adultos, tá, gente? Num pedido especial, a gente pode ver uma cama extra para ir, mas no normal a gente não trabalha cama extra e vocês não vão ver no sistema cama extra dentro do Zoe. Marcelinha, a gente consegue a planta do maior. A estrela do bloco Zoe, né, da Vila Zoe, é um apartamento de 150 metros, que é um apartamento realmente muito diferenciado, porque ele tem uma sala que vira quarto, com uma adega, com mesa de jantar para 6 pessoas, com, enfim, todo paramentado. Ele tem um quarto que se fecha, tá vendo? O quarto que está lá no fundo, isso aí é uma parede que ele fecha de madeira. Então você tem um quarto de casal. Esse sofá-cama é um sofá-cama de cama de casal. A gente tem essa mesa aí, que a gente aumentou a mesa para 6 pessoas. A gente tem dois closet, um para o lado de cá e outro para o lado de lá. A gente tem espaço, bastante espaço, mas para mim a estrela maior é o lado de fora. No lado de fora a gente tem uma área gourmet com uma mesa para 10 pessoas. Vê se Marcelinha consegue mostrar a área de fora. Aí, uma piscina maior do que as outras. A gente vai ter um redário, a gente tem uma lareira, um sofá em L, a gente tem uma mesa para 10 pessoas e a gente tem uma área gourmet. Essa área gourmet pode ser oferecida tanto para o cliente cozinhar, como para ele contratar um chefe para cozinhar no apartamento dele. Então, é basicamente aí uma casinha, né, diferenciada, com serviço diferenciado, tendo tudo isso aí. O café da manhã pode ser servido todo aí, o chá da tarde pode ser servido todo aí, e todas as refeições que a pessoa quiser, sob demanda, especiais, vão poder ser servidas nesse apartamento. A previsão dele ficar pronto é entre novembro e dezembro desse ano. Como eu disse a vocês, a gente não tem sócio rico, então a gente tem que trabalhar muito para poder construir tudo. Então, tudo vai devagarzinho, mas graças a Deus, tudo vai ficando pronto conforme o seu tempo. Deixa eu ver se eu tenho mais informações para passar para vocês. Agora a gente pode passar. Esse aí vai acomodar 6 pessoas. Porque a gente tem esse sofá-cama, aí eu tenho como colocar 2 camas extras com facilidade e mais o quarto de casal. Então a gente vai acomodar aí até 6 pessoas nesse apartamento. Não é muito o perfil de quem costuma se hospedar aí, mas provavelmente você vai ter uma babá com crianças, que é muito o perfil da gente, que a gente pega hoje em dia 2 apartamentos. E o quarto do casal está lá preservado, inclusive com um closet. A gente pode passar agora, tá vendo? Essa visão aí, ó. Cadê, Marcelinha? Volta. Isso, essa visão aí você vê, tá vendo? Tem do lado direito tem um closet, aqui a gente tem todo o aparato que a gente vai ter a adega e tal, e do lado de cá o quarto de casal com banheiro, que é a entrada aí, e o closet do outro lado. E essa porta aí, ela fecha totalmente. A gente pode ir para a área de lazer, Marcelinha? A área de lazer do Dolphin é um grande jardim. A gente está
em constante mudança. A gente já acabou de reformar o gazebo, a gente tem 2 gazebos que a gente acomoda mesas, tanto para almoço quanto para petisco. A gente acabou de aumentar um dos gazebos porque a gente está entrando em reforma do prédio principal e o café da manhã vai ser servido num gazebo. Então, assim, a gente aumentou bastante o gazebo. O gazebo vai acomodar agora o café da manhã, que vai ser no meio do jardim, vai ficar super legal. E a área da piscina. A gente tem piscina, a gente tem 2 jacuzzis, uma delas é aquecida. A gente tem 2 gazebos que dão apoio para quem quer fazer uma refeição numa área coberta, principalmente quando chove em Noronha, que não tem muito o que fazer. E esse outro gazebo, ele está bem maior. A gente tem uma sauna de vidro, a gente está construindo agora um spa e a academia, se Deus quiser, vem logo, porque a academia ficou cada vez mais as pessoas solicitam, apesar que eu não sou rata de academia, não, mas Noronha já é uma academia natural, mas as pessoas procuram academia, tudo bem, nós vamos dar academia. E um spa, que é um spa mesmo. Mas hoje a gente já funciona com um serviço de spa e a massagista leva a maca até o quarto da pessoa. Então, a gente já funciona o spa no Dolphin, normalmente, mas no quarto da pessoa. Agora, a gente vai ter o spa na área do jardim, que vai receber esse spa. Vai ficar assim, numa área super agradável, vai ficar bem bonito, com vista para o pico também. Enfim, vai ficar, vamos dizer assim, uma área de lazer bem completa. A gente está querendo fazer também uma Jungle Gym, vai depender aí dos fornecedores conseguirem entregar o que eu quero. A Jungle Gym é uma academia a céu aberto, com tudo feito de madeira. Estamos aí com o projeto basicamente finalizado e entrega de material só lá para o ano que vem, que eu não consigo entender como deve ser a demanda, deve ser muito grande. Mas daqui para o ano que vem a gente tem essas alterações do Dolphin, a gente está aumentando o deck aí da área da piscina e a gente faz pequenas recepções, pequenos eventos e também até jantares individuais de casal. A gente tem algum desses aí, não tem, Marcelinho, dos eventos? Isso. Esses eventos corporativos a gente já fazia no gazebo maior, agora que ele está bem maior, a gente está recebendo tá vendo? Esse era o tamanho dele antigo, agora ele está, eu acho que mais de 2 vezes esse tamanho aí. Mas a gente consegue fazer jantares super especiais, com decoração especial de mesa, então tudo isso pode ser pedido com antecedência pelo concierge do Dolphin, que aí pode entregar, já deixar tudo marcadinho, até com o cardápio a gente pode mandar para vocês. Pela minha parte, eu acho que é isso. Agora eu gostaria de tirar a dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. E ficaria muito feliz de poder, meu time todo, deixar o contato para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Vanessa também pode me chamar a qualquer hora, ela sabe disso. A gente está sempre junto aí, fazendo promoções juntas, a gente entra. E tem até uma surpresa para vocês hoje aí. E se alguém quiser já se organizando para a gente aproveitar esse finalzinho para fazer as perguntas da Fabiana, né? É importante, se vocês quiserem deixar aqui no chat, enquanto eu vou passando algumas informações importantes, tá? Deixa eu responder logo. Sim, o hotel mesmo oferece. Se for casamento, a gente tem um buffet que trabalha com a gente, então tem buffet que trabalha, tem um restaurante que oferece alguns tipos de refeição, esses jantares especiais, todos esses serviços são oferecidos pelo hotel. Consegue fazer bloqueio de grupo, até quantas pessoas? Eu posso passar uma atualização para vocês do máximo de pessoas, a quantidade máxima de quádruplos, a quantidade máxima de triplos e a quantidade de duplos que a gente tem. No geral, para você ter ideia, ontem eu estava com 76 pessoas. Então, a gente vai
A gente consegue, hoje, eu ainda tenho 2 apartamentos para ser entregues, né? Então, hoje, uns 70, 70 e alguma coisa, a gente já consegue receber. A gente trabalha com grupo, Vanessa tem uma condição boa com o grupo também com a gente, então, se vocês precisarem, pode pedir para a Vanessa. Noronha não trabalha com grandes prazos, mas a gente consegue, dependendo da antecedência, a gente consegue trabalhar uma coisa diferente. Uhum. Vai lendo Marcelinha, aí, que vai perdendo, tá sumindo para mim as perguntas. Marcelinha só lembrou a gente, Fabi, que a gente esqueceu de falar sobre o Réveillon. Ah, o Réveillon, é verdade. Sim. O Réveillon é assim, o segundo semestre tem se tornado uma época, como eu já falei, peculiar, porque era só o Réveillon antigamente, era só o Zé Maria que fazia, festa mesmo, né? Zé Maria começou com a noite do Réveillon, depois ele começou o pós-Réveillon, depois ele começou antes do Réveillon, e foi tomando aí quase uma semana de festa. Festa, festa mesmo, festa de acabar de manhã. Então, o Réveillon esse ano vai ser feito tanto no Zé Maria, quanto vai ser no Forte também. Então, a gente tem 2 Réveillons bem importantes, fora outros Réveillons de pequeno porte que tem na ilha. Fora a praia, né? Que eu amo. Passar Réveillon na praia, de verdade. Mas festa, a gente vai ter festas antes do Réveillon e a gente vai ter festas depois do Réveillon. Tanto no Zé Maria, quanto no Forte. Quanto nesses outros lugares também, que é o Bar do Meio, que é o Mirante, que é outros lugares também que estão oferecendo festas. Então, é festa de arromba mesmo, festa que vai até de madrugada. Então, é um público também que diferente, que é um público bem tranquilinho, é um público de festa. Mas o melhor é que o cara que tranquilinho vai para a praia e não tem muita gente. Por quê? O povo que foi para a festa está dormindo até 4 horas da tarde. Então, você vai para a praia de manhã, não tem ninguém, é maravilhoso. Então, quem quer paz, vai ter paz. Quem quer greve, vai ter bagunça, vai ter festa. E cada um vai aproveitar o Réveillon aí à sua maneira. Mas as festas realmente têm atrações bem legais, atrações nacionais. Todas as 2 festas têm atrações nacionais. E os ingressos já estão sendo vendidos. Então, tanto um ingresso quanto o outro. Eu não comercializo ingresso, mas tanto dentro do site do Forte como no site Zé Maria, vocês podem fazer a compra desses ingressos dessas festas. Bloqueio de Réveillon a gente até consegue. Agora, é aquele negócio, a gente não consegue fazer por muito tempo. Eu não consigo dar, porque Réveillon, ele vem em ondas. Porque quando o aéreo tá bom, aí aparece 5 vendas de Réveillon de uma vez só. Então, eu não consigo segurar muitos apartamentos. Mas a gente consegue, Vanessa pode falar comigo, e aí a gente consegue fazer alguma coisa para um bloqueio de Réveillon, sim. Eu acho que eu Então, não respondi perguntas de algumas pessoas, porque passou e eu realmente não vi. Dá vamos lá, licença, você. vamos esclarecer aqui. O próprio hotel, esse aqui eu acho que a gente já respondeu, né? O próprio hotel faz a organização em caso de casamento ou renovação de votos. Sim. É, Uma informação extra, a Orinter tem 2 setores que podem ajudar esse tipo de demanda. Um é especialista em casamento, que fará toda essa articulação, e eles são especialistas no segmento de casamento e podem fazer toda essa organização para vocês. E temos também o setor dedicado de grupos. Então, se vocês tiverem qualquer demanda para Noronha, especificamente, a partir de 10 apartamentos, vocês podem entrar em contato com o seu vendedor de preferência e solicitar essa cotação de grupos. O que é que a gente vai fazer com essa demanda? A gente vai entrar em contato com a Fabiana, a gente vai negociar um valor específico para aquela data, que pode ser igual ao portal ou, de repente, com algum incentivo extra, vai Eu depender, sempre dou algum logicamente. incentivo para 10 apartamentos urbanos. Perfeito. Fabiana já garantiu um incentivo extra, né? Então, a gente vai negociar esse prazo, vai segurar esse prazo para você. A questão do aéreo também, a gente consegue negociar, consegue bloquear. Então, é muito importante fazer grupos para Noronha e acionar a Orinter para que a gente faça toda essa negociação de prazo para vocês terem mais esse tempo para ali vender junto àquele cliente, né? Então, a gente tem aí esse setor dedicado que você pode entrar em contato com o seu vendedor de preferência para seguir com essa tratativa, tá?
É, Vanessinha, eu ah, digo, deixa eu só botar um adendo. A gente não trabalha só sim, com casamento e grupo, não. A gente também trabalha corporativo. A gente perfeito. trabalha muito grupo corporativo, Fiat, Natura, a gente trabalha com alguns grupos corporativos. Então, não sei dizer se vocês têm um departamento corporativo ou se alguma agência trabalha com corporativo. A Temos gente, também. porque a gente faz feijoada, a gente faz almoço no hotel, a gente não precisa ser só à noite, a gente faz eventos durante o dia também, né? Então, a gente tem como fazer alguns eventos corporativos. Perfeito. A gente também tem, a gente consegue atender essas demandas e é muito bom para mim também, Fabiana, saber que você também tem essa opção, porque quando a gente pensa em Noronha, a gente só pensa em lazer, mas existe Mas também eu fecho casos bastante corporativo, sim. de demanda de corporativo que vai até a ilha, né, para fazer aquele momento ali Uhum. de repente de confraternização da empresa, um encontro de É. negócios, O que em um existe também é espaço muito diferente. incentivo de empresa, entendeu? Por exemplo, a empresa ela compra já um bloco de X de áreas e vai usando, mandando os executivos aos poucos, por exemplo. Também Sim, existe isso aí e a gente trata isso como um grupo, tá? Mesmo que não vá na mesma data, a gente trata isso como um grupo, porque foi fechado num entendi. bloco só. É muita oportunidade. É, o pessoal da Tours Adventure aqui perguntou se podem compartilhar essa apresentação, né? Pode compartilhar a apresentação, inclusive as fotos eu vou mandar para vocês. Marcelinha vai mandar uma pasta que estão em alta e vocês vão poder compartilhar. O Zoe vai ter fotos Perfeito. novas, porque como vocês notaram, eu não tenho fotos profissionais ainda, porque tinha alguns detalhes faltando, mas já está indo um fotógrafo e vai me entregar as fotos. Quando eu for sendo atualizada, vocês vão sendo atualizados também. A gente vai sempre mandar. Perfeito. A Érica, ela fez um elogio incrível, parabéns pelo empreendimento e pela apresentação, Fabiana. Obrigada. A Amanda Carmo, ela está com a dúvida, ela quer saber se esse serviço de concierge, ele é cobrado à parte e Não. ele tem nos quartos Eco e, e Varanda Família também. Olha, o concierge ele vale para o Dolph inteiro. O concierge dedicado é só para o Zoe. Isso quer dizer, o fazer malas, o desfazer malas, agendar horário de café da manhã, esse tipo de coisa é só do Zoe. Mas o concierge, para você mandar uma carta, para você dizer informações importantes sobre os hóspedes, tudo isso funciona para o hotel inteiro, tá? Desde o standard até o spa, todos e nenhum deles é cobrado. O Marcelo, ele, você, eu acredito, já respondeu também, conseguimos fazer bloqueios de grupos até quantas pessoas? É aquela 70 aí? Olha, eu acho que nossa capacidade máxima hoje está em 74, 76 pessoas. Eu vou passar para vocês exatamente a quantidade de quádruplos que a gente consegue fazer, a quantidade de triplos e a quantidade de duplos. Então, vocês vão ter aí mais ou É o menos uma. maior empreendimento, uma dúvida minha, Fabi. É o maior empreendimento hoje que a gente tem em É, Noronha, em número de apartamentos? e vai ser o maior sempre, porque não existe mais lei para fazer a quantidade de apartamentos, né? Entendi. Minha autorização é de 1988, então hoje em dia, a forma de construção da ilha, as autorizações são feitas de outra forma, então a quantidade de apartamentos provavelmente não vai chegar, e o de metro quadrado também não vai conseguir. Importante essa informação também. É, e a Naera Carvalho deixou um elogio aqui também. Fabi, ótimas explicações. O hotel de vocês é um produto de excelência. Ah, obrigada, obrigada. Quero receber o pessoal de vocês. O Marcelo, acho que a gente também esclareceu essa dúvida, mas em datas festivas conseguimos um grupo como o Réveillon. Consegue. Feriado também Depende, consegue. depende da O que vai flutuar antecipação, é a né? tarifa, né? É, Exatamente. O que vai flutuar é a tarifa, mas a gente consegue grupo sim. E se for feriado e Réveillon, é que realmente aí o prazo ainda cai um pouco mais, mas a gente, assim, consegue. a Érica, ela, saindo um pouco do assunto do hotel, pode falar um Hum. pouco sobre as características em cada época? Eu acredito que seja Vamos em lá. relação a Noronha, né? E é bem importante esse ponto. Até obrigada pela pergunta. Noronha, ele não tem um inverno que vocês aí no centro e no sul do país conhecem. A gente não tem frio.
A gente vai ter um vento bem fresco à noite, que algumas pessoas até sempre levam um casaquinho e tal, porque realmente o vento não é um vento do litoral nordestino normal. Mas a gente é basicamente dividido em duas épocas, que é a época de chuvas e a época de seca. A época de chuva é a nossa baixa temporada, lógico, né? Que é uma época sujeita à chuva, que vai de março a junho. Dessa época de baixa temporada, junho é a menos provável de ter chuva, porque já está se finalizando o período da chuva, certo? Então, é uma época que pode chover, mas é uma época que pode estar muito barato e não chover nenhum dia da semana. Como o mundo todo aí, a gente tá doido, né? O É clima tá sorte, né? maluco. Maluco, você nunca sabe. Como pode chover no meio também na época, no segundo semestre, que para a gente trata como uma média temporada. Então, a gente vai ter a baixa temporada de março até junho, julho e janeiro é nossa alta temporada, e a gente vai ter a média temporada, que vai de agosto até novembro. Não esquecendo que 1 a 20 de dezembro é considerado baixa temporada, justamente porque as pessoas estão aí antes de Natal, de Réveillon e tal, então o movimento sempre baixa e a gente é considerado tarifa de baixa temporada, no comecinho de dezembro. Então, é uma época de sol extremo e tarifa de baixa temporada, certo? Então, essa época aí de 1 até 20 de dezembro é uma época que, para quem não quer arriscar pegar chuva, porque é bem difícil chover, inclusive é bem seco na ilha essa época, é uma época boa para isso. Basicamente, nossa diferença é essa, tá, gente? Noronha não faz frio, a gente tem sempre uma temperatura média aí de 28 graus, de 30 graus, e a água do mar 27 graus. Então, nossa média a água é morna, você entra no mar, no inverno, quando está chovendo, a água do mar ainda é mais quente do que quando não está. Não me pergunte, acho que são correntes marítimas mesmo, né? Essa segunda época, agora, por exemplo, a gente está recebendo baleias, que é justamente porque a água do mar já fica mais fria. Então, agora a gente tem jubartes, golfinhos, tartarugas, polvos, peixes, tubarões, tem de tudo. Então, essa época de segundo semestre, a gente recebe as baleias também, que são um espetáculo à parte, né? A coisa mais linda do mundo, que a gente vê elas saltando da areia da praia. Então, basicamente, é isso aí. Nunca esquecer protetor solar, porque mesmo quando não parece e o vento está muito agradável, o sol está lhe tirando o couro. Quem vai fazer snorkeling, às vezes, volta com queimadura, tipo assim, segundo grau, nas costas e no bumbum, porque esquece de passar protetor e fica fazendo snorkeling. Então, assim, o sol realmente é um sol forte, protetor solar, sandálias baixas, Noronha, por mais que o povo ache, mas é muito glamouroso. Não tem nada glamouroso tanto assim, não. Fora as pessoas que vão para tirar foto, né? Tem gente que vai para tirar foto em todo mundo, mas Noronha é um lugar de sandália baixa, porque tem muita estrada de terra, as pessoas levam aqueles Anabela desse tamanho, leva cada queda. Então, é esse casaquinho que eu de vez em quando preciso. Então, assim, se puderem dizer alguém para levar é isso. Mas a nossa época basicamente é essa, entre nosso inverno e verão, a nossa diferença grande é se está propenso a chuva ou não. E aí, as perguntas aqui finalizaram, eu só vou apresentar aqui para vocês como buscar o produto da Fabiana aqui no nosso portal do Orin Travel, que é muito importante. A Fabiana entrou na nossa campanha do mês, que é Aperte o Play na sua próxima viagem, e estamos com descontos exclusivos. Esses descontos exclusivos eu vou passar para vocês também através do núcleo comercial, que o time do núcleo está aqui com a gente. A gente vai fornecer todas essas informações de quais os períodos estão aplicados descontos. Então, a gente tem descontos aí de até 20%, né? E para Réveillon também a gente tem uma oferta, que é Fique 7 e Pague 6. Respondendo até a pergunta aqui do Marcelo, que ele disse que estava tentando buscar Réveillon, mínimo de 6 noites para Réveillon no Dolphin Hotel.
tá? Mas aí Mas ficando... impede, a data você escolhe. Porque tem muita gente que pergunta de quando a quando. Não existe de quando a quando. Existe, você vai buscar 6 noites. Aí você vai ter acesso ao pacote de Réveillon por dentro do sistema. Sem isso, você não consegue ter acesso, mas a pessoa pode entrar dia 26, dia 27, dia 28, dia 29 e dia 31. Perfeito. E aí é muito legal porque, ou seja, a gente tem aí essa flexibilidade de dia de check-in e dia de check-out, né? Mas sempre considerando esse mínimo de 6 noites. E para quem buscar 7 noites, vai ter um incentivo de uma noite free, o que é muito legal, né? Porque a tarifa realmente da diária de Réveillon, ela tende a ser mais alta, então é uma super oportunidade para vocês fecharem aí esse pacote de 7 noites. Quando vocês buscarem aqui no nosso portal, ou pela aba pacotes e bloqueios, ou monte seu pacote, ou hotéis resort, dependendo da demanda do seu cliente, você vai encontrar logo aqui, na busca do destino, o primeiro hotel vai ser o Dolphin, né? Ele está aqui identificado com aperte o play na sua viagem. Esse selinho significa que tem alguma oferta exclusiva ativa, e aí, nesse período do Réveillon, a gente está com essa promoção. Além disso, a gente tem outras promoções que vão até 20%, então a gente tem diversos períodos, né, Fabiana? Se você, Inclusive 2026. inclusive 2026, né? Então, seja para agora, a demanda para agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, como também para 2026 aí na baixa temporada. Então, tem muita opção aí para vocês aproveitarem. E lembrando que esses descontos, eles só estarão ativos, né, nessa porcentagem que vai dar continuidade à oferta, mas nesse percentual que está atualmente, que está exclusivo para a Orinter, a gente só tem até o dia 31 de agosto para efetivar essas vendas, tá? Então, é muito importante aí essas informações para vocês aproveitarem. E lembrando que neste mês a gente está com um parcelamento diferenciado, né? Então, de agosto a setembro a gente está parcelando em 10 vezes, né? De outubro a dezembro estamos parcelando em 12 vezes, desculpa. E para 2026 a gente está parcelando em 15 vezes. Então, é uma oportunidade para vocês oferecerem ao seu cliente de repente, para ele já antecipar e programar sua viagem para 2026 e já parcelar em 15 vezes com aquela parcela que cabe no bolso dele, com essa possibilidade de parcelamento aí estendido, tá? Então, eu vou só ler aqui os descontos que a Fabiana passou para a gente, que está ativo faz pouquíssimo tempo, é novidade. Vocês estão sendo privilegiados aqui de estarem recebendo essas informações em primeira mão. Então, de agosto a setembro, me corrija se eu estiver errada, tá, Fabi? De agosto a setembro, estamos com 15% mais 5% extra exclusivo Orinter, né, Isso. somando 20% para É, agosto e para setembro. agosto, basicamente, a gente só tem alguns últimos dias do mês de agosto. Talvez quando vocês procurem, vocês não vão achar. Então, vocês Uhum, podem pedir para o pessoal da Orienta entrar em contato com a gente offline para a gente poder dizer, porque às vezes vocês colocam no sistema e o sistema não vai mostrar. uhum. Porque tem alguns. Agosto, setembro. Outubro ainda tem mais um pouquinho, mas agosto, setembro está bem difícil. Então, pode entrar em contato offline para entender, porque às vezes a gente tem que fazer, por exemplo, uma troca de apartamento. E pelo sistema vocês não vão conseguir fazer isso, mas offline a gente consegue passar para eles que se tiver uma troca, por exemplo, a gente consegue fazer consegue encaixar dentro do hotel. Essa disponibilidade, né? Então, Isso, outubro, estamos com 10% mais 5% extra exclusivo para a Orinter, então 15% no total. Novembro, estamos com 15% mais 5% extra para a Orinter, então 15% ou 20% no total para novembro. isso. Dezembro, março e junho, estamos com deixa eu só. Estamos também com 20%, que é 15% mais 5% extra, Isso. E só exclusivo para a vocês Orinter. estão com isso. Só. E Não tem outra Réveillon, operadora. fique 7 noites e pague 6.
né? Então, Exato. tem muita oportunidade para vocês aproveitarem, né? Além disso, Fabiana, junto com a Aurinta, a gente está oferecendo um incentivo para vocês, que quem vender mais, né, o Dolphin Villa Hotel de hoje, né, que na verdade a gente começou a computar do dia 15, de 15 a 15 de setembro, vai, vai ganhar o quê, Fabi? Faça Ah, as vai honras. ganhar. A gente tem aí dois prêmios, que é o primeiro lugar e o segundo lugar. O primeiro lugar vão ser 3 diárias na baixa temporada. É só vocês me dizerem quando, e a gente pode ajustar até aquele filezinho ali de dezembro ou de junho. E para o segundo lugar, 2 diárias. E a gente pode fazer a extensão disso aí com uma tarifa especial para a gente. E, além disso, a gente também vai oferecer um passeio cortesia, né, com acompanhante, lembrando que tudo é com acompanhante, e o transfer também está incluso, tá? Então, vocês têm aí o pacote terrestre para poder aproveitar, vender e ainda ganhar essa viagem, né, para conhecer, né, o Dolphin pessoalmente. Então, é uma super oportunidade para vocês. E vocês também que estão aqui no nosso treinamento, a gente deixou para passar essa informação no final, justamente para que quem ficasse até o fim fosse privilegiado com essa informação, né? E aí, comecem já a vender, a gente vai disponibilizar esse material, né, que a Fabiana apresentou. A gente também preparou algumas lâminas para vocês divulgarem para os clientes de vocês. Além disso, a gente vai compartilhar também algumas fotos para que vocês utilizem também em algum material próprio, alguns vídeos, para que vocês compartilhem com a lista de transmissão de vocês, redes sociais. Então, é muito importante vocês oferecerem para que vocês possam aproveitar esse desconto e, ao mesmo tempo, concorrer aí esse pacote terrestre para conhecer o Dolphin. E, para quem não conhece Fernando de Noronha, também é uma super oportunidade. É isso. Estou aqui só esperando vocês mandarem o cliente de vocês. Tenho certeza que serão mimados. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente está aqui já assim, se aproximando do final. Né? É um pouquíssimo tempo para falar de Fernando de Noronha, para falar do Dolphin. São muitas as informações, é um Ei, destino que Marcelo. encanta a todos, todo mundo tem dúvida. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre Fernando de Noronha, convidar mais a Fabiana para fazer treinamentos conosco, né, que é uma super parceira da Orinter. Então, a gente quer agradecer imensamente a oportunidade, a confiança de vocês, Obrigada eu, amigo. de agentes de viagem que sempre participam dos nossos treinamentos, agradecer a Fabiana, que sempre está conosco, agradecer os nossos executivos aqui também presentes, que ali no atendimento, mas deram um jeitinho de estar aqui prestigiando o nosso treinamento. Então, a gente quer agradecer, né? A gente deseja um resto aí de mês, a gente está se aproximando do finalzinho de mês, que vocês tenham um excelente final de mês aí, com vendas, que todos batam a meta e ofereçam o Dolphin Hotel, tá? Para que vocês aí ofereçam essa super experiência para o cliente de vocês. Olha aí. Gustavo, pode ir, é só falar. Depois a Vanessa passa meu telefone aí, a gente marca uma visita técnica. Fica tranquilo. Quem tiver em Noronha, por acaso, passando por lá, é só É uma avisar. oportunidade. Vai ser meu convidado para ir lá, para almoçar, para conhecer o hotel, para conhecer o serviço, com certeza. Muito bom. Então, a gente É isso. agradece. Obrigada, Fabiana, mais uma vez pela oportunidade. Obrigada aqui a todo Vanessa, mundo. acabando aqui, eu vou lhe passar o Drive com Combinado. vídeos, com fotos, com tudo por pastas direitinho. E esse treinamentozinho de Noronha, com mapa, com tudo, eu vou correr também para a gente formatar tudo e dar ao pessoal, porque aí é um lugar que eles possam ir lá quando Sim. tiverem alguma dúvida, Buscar tá mais bom? informações, né? É, isso. Então, muito obrigada, gente. Até a próxima. Espero que Obrigada, vocês tenham queridos. Foi um gostado. prazer. Tchauzinho. Muito Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Tchau.
Laurinha, vamos?